De acordo com
e as nossas desvantagens, ele pagaram muita vantagem dele também, né? E se perpetuou para a gente está falando que não, a minha mãe ela deixou de fazer lá, porque eu sinto muito mais. Ela não conseguiu logo também, não. Mas o marido dela você não era. Deve dar um pouco de isso, né? Tudo colega que eu quero. Também o homem ele não quer que a mulher seja ganhe mais, tem um trabalho melhor que ele, né? Ser assim, melhor que ele em várias coisas. Né? Ele tem que se mostrar que é o melhor. Essas questões psicológicas, natural, que eu queria não deixar a mulher da ficar brincando de ficar. Se for particular, não vai querer pagar. Não vai querer pagar. Não vai pagar alguma coisa. Eu estava falando para vocês que eu depoimento, eu fiz fazer um curso de finais que primeiro não já fazia tudo no final. E a minha família não tinha falado, eu falei, mas eu vou estudar, não tinha. Se tiver muito bom, não vai poder ser. Isso, exatamente. Tem uma casa que tem um almoço na casa, que vai ser uma casa da mais um pouquinho, uma menina passar fora, um pouquinho de saco, aí já tem o tempo dela de lazer, não vai ter muito mais do que ela, né? Uma saída, a mesma coisa, vai sair, você vai ter na você tá, esses são alguns pontos que ele faz, né? A manutenção da plantada tem que mudar. Obrigada. Claro. Cris, quer encerrar o compartilhamento? Legal. Quer falar alguma coisa, Flávio, Cristina? Vamos sim, vamos falar. Podemos, posso falar um pouquinho, Flávio? Por favor, por favor. Da último grupo, eu tive muita dificuldade de ouvir, mas o que eu ouvi dos primeiros grupos, eu fiz algumas anotações, só para fazer alguns comentários, depois você complementa, tá bom, Flávio? Tá. Então, quando a gente fala, né, dessa questão, quais as vantagens de ser mulher, aí foi comentado que é até difícil de pensar, os homens tendo tantas vantagens de ser homem, a gente fica com dificuldade na comparação de pensar quais são as vantagens de ser mulher, né? Aí, assim, por contraposição, eu vejo que o último grupo falou alguma coisa falou, pelo que eu escutei, falou que os homens, um dos grupos, eu não sei qual que foi, que os homens têm dificuldade de demonstrar sentimentos. Então, uma vantagem, né, fazendo o reverso, né, a contraposição, uma vantagem das mulheres, elas podem demonstrar seus afetos com muito mais facilidade, sua afetividade, amorosidade, ou mesmo até chorar em público, coisas de que não são permitidas para os homens. Mas, dependendo do tipo de sensibilidade que as mulheres demonstram, elas acabam também sendo taxadas como mimizentas, né? Aquele negócio do mimimi, porque vocês são muito mimizentas, e também essa questão pode se reverter contra a gente quando a gente, ela não tem preparo para estar numa liderança, porque ela chora por qualquer coisa, porque ela, né, não tem firmeza. Então, ao mesmo tempo que a gente pensa, é uma vantagem para as mulheres, por conta desse que a gente chama de machismo estrutural, né, do sistema patriarcal que a gente vive, muitas das coisas que a gente pode pensar que é vantagem para as mulheres, de alguma forma, acaba sendo até desvantagens. Então, realmente, eu tenho dificuldade de pensar
Que tipo de vantagem nessa sociedade machista como a gente vive, né? Que tipo de vantagens que a gente tem. Mas eu escutei uma das pessoas falando que uma das vantagens é que nós temos políticas públicas específicas para as mulheres. Então, por exemplo, foi falado a Lei Maria da Penha. Só que aí a gente tem que fazer a seguinte reflexão: por que tem a Lei Maria da Penha? Será que é uma vantagem a gente ter a Lei Maria da Penha? Será que não seria melhor não existir violência contra a mulher e aí não precisaria existir essa Lei Maria da Penha? Né? Para pensar, né? A gente precisa, é muito importante que exista essa Lei Maria da Penha hoje, porque existe a violência contra a mulher. E a gente gostaria muito de que daqui a alguns anos a gente pudesse falar, olha, pode revogar a Lei Maria da Penha, porque não existe mais violência contra as mulheres. A cultura machista terminou. A gente mudou tanto essa nossa sociedade que essa Lei Maria da Penha ficou obsoleta. Já pensou que sonho bom? Vamos sonhar para tornar realidade, né? Então, assim, será que é vantagem a gente ter políticas públicas específicas para a gente nesse sentido? Que são políticas públicas que a gente chama de afirmativas, que elas só existem porque elas vêm para poder desfazer ou diminuir uma desigualdade que existe na sociedade. E muitas das políticas que têm específicas para as mulheres é justamente para isso, para diminuir a desigualdade que existe entre homens e mulheres. Também foi citado a questão de colocar a propriedade de habitação popular, por exemplo, no nome da mulher, que é uma ação afirmativa, porque numa possível separação do casal, a mulher tem uma condição, uma garantia maior de poder ficar na casa com os filhos e filhas. Então, assim, se são políticas públicas afirmativas, não sei se são vantagens, eu fico na dúvida, porque elas só existem porque existe uma desvantagem para ser corrigida. Então, se existe uma desvantagem porque as mulheres sofrem mais violência doméstica do que os homens, então precisa ter uma lei, uma regra para poder diminuir essa desvantagem. Aí, da mesma forma que foi falado que estava difícil de encontrar vantagens para as mulheres, de ser mulher, né? Estava difícil de encontrar as desvantagens de ser homem, também é difícil. Né? No primeiro momento, assim, você pensa, que desvantagem? No calor, eles podem sair sem camisa na rua, a gente não pode. A gente não pode sair a qualquer momento na rua, à noite, em lugares assim, ermos, né? Em lugares desertos. Dependendo do lugar, a gente nem se arrisca aí, né? E os homens, quando eles saem de casa, eles não têm essa preocupação. Os homens podem ter medo de ser assaltados, mas as mulheres, além do medo de ser assaltadas, nós temos medos da importunação sexual, do assédio sexual, a gente tem medo de um estupro, coisa que dificilmente acontece com o homem, sim, mas é muito, muito em menor escala do que acontece com as mulheres. Então, assim, a gente, fazendo essas reflexões do que vocês trouxeram, a gente percebe isso, né? E aí eu achei interessante essa coisa foi falado aí num grupo dessa limitação da mulher no espaço doméstico, né? E que o homem tem um mundo a explorar. Tanto que ainda hoje os meninos são incentivados a ir para a rua, vai andar de bicicleta, vai empinar pipa, vai jogar futebol, e as meninas são incentivadas a ficar dentro de casa, né? E aí é essa cultura que reserva para a mulher o espaço doméstico e mostra para o homem que ele tem um mundo a explorar. Então, essa diferença grande desde que a gente é pequenininha, desde criança, né? Que é ensinado isso para a gente nessa forma machista de pensar. Mas, assim, o machismo, ele não só faz mal para as mulheres,
Então, foi falado num grupo dessa questão dos homens não poderem expressar seus sentimentos em público, porque aí eles vão ser taxados de fracos, né? E isso é uma coisa muito ruim, porque os homens acabam tendo até somatizações, problemas psicológicos de saúde mental, por não poder expor, né, os seus sentimentos. E outra coisa que eu vejo que é uma desvantagem grande dos homens por causa do machismo é que os homens morrem mais por mortes violentas do que as mulheres, por conta do machismo. Então, o homem quer mostrar sua bravura, mostrar que ele é macho, aí ele corre mais, então ele sofre mais de acidentes de automóvel, ele faz racha, né, de carro, de moto, ele enfrenta mais essa coisa da briga no bar ou na briga na escola, sempre os homens estão se enfrentando para provar sua masculinidade, e nessas e outras acabam morrendo mais, ou mesmo no crime, né, organizado, que a maior parte são os homens, e os homens jovens e os jovens negros que morrem nessas situações da questão de se envolverem por conta de dessa questão social, de se envolverem mais na criminalidade. Foi algumas coisas que eu anotei aqui, aí depois, se surgir mais alguma coisa... Ah, tem eu anotei aqui. Tem uma coisa, o que os homens fazem para manter as suas vantagens? Eu estava lembrando que eu li um texto muito interessante que chama Performance de Inutilidade. Não sei se vocês já ouviram falar disso, para mim foi novidade, é coisa recente. O que é performance de inutilidade dos homens? Sabe aquela coisa que você pede para os homens fazer alguma coisa e eles fazem de conta que não sabem para deixar que a gente... então deixa aqui que eu faço, porque a gente acaba ficando ansiosos por ver aquela tarefa terminar, ou terminar de uma maneira bem feita, e a gente fala, então deixa aqui que eu faço. E acaba voltando para nós a carga toda do trabalho de cuidado e o trabalho doméstico. Então, às vezes, ou fazem mesmo essa performance, ou eles foram ensinados desde de crianças que isso não era coisa de menino, então eles não se interessaram a aprender a fazer. Então, a tal da performance de inutilidade nas questões das tarefas domésticas e dos cuidados. Então, você olha, lava essa louça aí para mim. Aí o marido, o companheiro, ou o homem que estiver ali, vai lavar a louça e demora tanto para lavar aquela louça que não, sai daí, já terminei de fazer essas coisas aqui, deixa eu lavar logo essa louça. Então, isso que a gente chama de performance da inutilidade. Só para lembrar aqui, tá bom? Então, é isso. Legal, Cris, legal. Seguindo, né? Seguindo nessa... que eu concordo com tudo isso que a Cris colocou. E é importante a gente pensar que quando a gente fala do machismo, né? Quando a gente fala de machismo estrutural, é legal a gente entender isso, sabe? Isso que a gente fez, essa discussão que vocês fizeram hoje, essa reflexão, de pensar nas vantagens e nas desvantagens de ser homem e ser mulher. Porque, assim, todas as vantagens que nós homens temos são tiradas das mulheres. Todas as nossas vantagens são as desvantagens das mulheres. Então, é um efeito direto, assim. Então, os homens têm a vantagem de não precisar ficar cuidando das crianças, porque as mulheres cuidam mais das crianças. Os homens têm a vantagem de poder sair para trabalhar e a mulher cuidar da casa, que é uma vantagem para o homem e é uma desvantagem para a mulher, porque ele trabalha remunerado, né? Então, os homens saem de casa. E tanto assim, que a gente até fala do casamento, né? A gente fala, às vezes, do casamento como se o casamento fosse bom para a mulher. Mas o casamento, ele é bom para o homem, né? Porque o homem casado, ele tem a mulher lá em casa cuidando dos filhos, cuidando da casa, organizando toda a casa, gerenciando a casa. E ele não precisa fazer nada disso, né? Ele pode sair para trabalhar, sair para estudar. Então, né, os homens fazem faculdade, estudo, faz pós-graduação, mestrado, doutorado, porque tem a estrutura lá de casa que a mulher cuida, né? Tanto que vocês podem ver, o homem separa
ele, 6 meses, ele arruma outra companheira em casa, né? Ou a companheira dele morre, e ele rapidamente arruma outra mulher, porque a mulher ajuda nessa organização para o homem ter esse privilégio, né? De trabalhar, de estudar. Agora, quantas mulheres conseguem fazer o contrário, né? Quantas mulheres conseguem ter um homem cuidando da casa e dos filhos para ela poder estudar, para ela poder trabalhar? Isso é muito raro, né? A gente pode olhar e é uma minoria que consegue fazer isso, é uma minoria. Então, as vantagens dos homens, elas se transformam diretamente em desvantagens para as mulheres. Então, por exemplo, a liberdade sexual que os homens têm, né? Nós homens temos uma liberdade sexual que é dada desde muito cedo, desde a adolescência, né? Os homens, os meninos, são incentivados à sexualidade. Incentivados, desde muito cedo, os meninos, chega a pornografia para eles, e eles são, muitas vezes, levados em casas de prostituição. Então, tem toda uma cultura que fala que o homem tem que ser pegador, que o homem tem que ter liberdade sexual. E para as mulheres é o contrário, né? Então, essa vantagem dos homens se transforma numa desvantagem que as mulheres não, que as mulheres não têm a mesma liberdade. Desde a adolescência, as mulheres são presas, né? As mulheres são muito mais presas. O homem sai, né? Isso que o grupo falou, ele sai sem dar satisfação, né? Para onde ele vai. As mulheres não, as mulheres, elas são uma marcação cerrada, né? Então, a mãe cuida dela, o irmão cuida dela, as amigas cuidam dela. Tá todo mundo tentando cuidar para que ela não faça sexo ou que faça o menos sexo possível, ou com menos parceiros possíveis, né? Enquanto os homens são estimulados a ter várias parceiras sexuais, as mulheres são incentivadas a ter um parceiro, né? E só, né? Evitar uma vida sexual. Tem uma pesquisadora que é muito interessante, que ela faz uma pesquisa, ela chama Valesca Zanella, que ela faz uma pesquisa com os palavrões. Então, ela pega os palavrões para ver assim, do que a gente xinga um homem, quais palavrões a gente usa para xingar um homem, e que palavrões a gente usa para xingar uma mulher. E aí ela analisa, que é muito legal, assim, porque toda vez que você xinga um homem, o palavrão é que coloca esse homem num lugar passivo. Então, sempre que ele está num lugar passivo, aquilo é xingar o homem. Então, você chamar ele de gay, você chamar ele de corno, você xingar ele de filho, né? Filho da prostituta. Então, tudo isso, assim, coloca o homem numa posição passiva. E a mulher é xingada toda vez que ela está num lugar ativo. Então, vocês podem pensar nos palavrões que se usa para xingar as mulheres, é sempre na posição ativa. Então, o que a cultura está fazendo, né? A cultura está estimulando que os homens têm que ser ativos e as mulheres têm que ser passivas. Porque o próprio xingamento já é nesse lugar. No ato de você xingar, você está moldando a pessoa, né? Que a pessoa está evitando querer sair daquele lugar. Então, por exemplo, o que mais se xinga as mulheres é de vagabunda, por exemplo. Quando você xinga um homem de vagabundo, você está dizendo o quê? Que ele não trabalha, que ele não quer trabalhar. Quando você chega uma mulher de vagabunda, você está dizendo que ela faz sexo, né? Você está xingando ela de puta, né? Então, o xingar a mulher é sempre nesse lugar, para que a mulher não tenha uma atividade sexual ativa. E o homem é o contrário. Então, o próprio palavrão é uma forma de normatizar as condutas, né? Como que a gente deve se comportar na sociedade. Em tudo a gente então tem essas vantagens e desvantagens. A sociedade é feita de um jeito para que nós tenhamos vantagens e as mulheres tenham desvantagens. E aí é importante pensar, né, que se a gente pensando naquela lógica do bolo, se a gente tem um bolo, então, uma torta, que tem 10 pedaços, e se os homens estão comendo 7 pedaços e as mulheres estão comendo 3 pedaços, só tem um jeito da gente dividir igualmente esse bolo. É os homens tendo menos pedaços. Os homens vão ter que abrir mão das suas vantagens, né? Então, quando a gente faz essa discussão aqui, quando a gente traz, né, principalmente os homens, para falar sobre isso, e isso que a Cris falou, né, que a gente tem um programa aqui em Santo André que a gente conversa com os homens que cometeram violência contra a mulher. Então, é um projeto que a gente tem uma parceria com a juíza aqui da cidade. Então, quando o homem comete uma violência contra a mulher, a juíza encaminha esse homem para cumprir a pena dele e participar do grupo. Então, ele tem que vir e participar de 23 reuniões com a gente no grupo. Então, esses homens chegam para nós e a gente vai trabalhando com eles as questões que nós estamos falando aqui hoje, né? Isso que a gente fez com vocês hoje é uma das dinâmicas que a gente usa lá com os homens. E a gente, assim, o que a gente procura nesse homem? É que esse homem se torne consciente, sabe? Da responsabilidade dele pelo machismo.
é que esse homem se torne consciente que ele é responsável pelo machismo, que a gente reproduz o machismo, que nós, homens, a gente tem que sair desse lugar e a gente tem que ser homens que vão para o enfrentamento à violência contra a mulher. Nós precisamos ser homens que vão estar do lado das mulheres nessa luta, né? Que é uma luta que as mulheres já desenvolvem aí há 50 anos, que as mulheres lutam para querer uma vida sem violência. E a gente, nós homens, a gente precisa entrar nessa luta. A gente precisa entrar nessa luta do lado das mulheres. A gente não dá para a gente ficar do lado dos homens. Não dá. Né? Porque é isso tudo que a Cris falou. Se a gente estiver apoiando os homens que estão batendo nas mulheres, que estão cometendo abuso, que estão mexendo com as mulheres nas calçadas, que estão cometendo abuso sexual no ônibus, no trem, então a gente está do lado errado, né? A gente está do lado errado da história. A gente não pode estar. E a gente tem que sair desse lugar. E essa conversa que a gente faz quando a gente vem falar de masculinidades é isso. A gente quer envolver os homens no enfrentamento à violência contra a mulher. E a gente sempre espera, né, que os homens que participam com a gente aqui se tornam esses agentes, né, ativos nesse enfrentamento da violência. Que a gente muitas vezes acontece isso, sabe, gente? A gente começa a fazer essas conversas, mesmo do lado dos homens, né? Condenados pela Lei Maria da Penha. A gente começa a fazer essa conversa e eles começam a querer defender os homens. Né? Que nem outro dia tinha um homem lá que estava... A condenação dele é porque ele é motorista de Uber. E ele estava com uma adolescente no Uber. Ele estava dirigindo o carro para adolescente, levando a adolescente para casa. E ele começou a falar bobagens, né, no ouvido da menina. Né? Começou a falar, a cantar a menina, né? Ele disse que não sabia que ela era adolescente, mas fala, mas isso não dá o direito, né? Nem que ela fosse adulta, não dá o direito de você ficar cantando a menina, né? E aí, quando a menina chegou em casa, a mãe dela fez a denúncia, né? Ela fez a denúncia e ele foi condenado por importunação sexual. E ele chega lá, e os outros homens, né, quando ele chegou no primeiro dia, os outros homens começam a defender ele, sabe? Falam, não, mas ele tá certo, né? A gente tem que cantar sim, né? Tem que... Então, os homens, em vez de, né, assumirem esse lugar de defesa das mulheres, não. Acabam reforçando o comportamento machista do homem, legitimando aquele comportamento dele. E a gente precisa sair desse lugar, né? Eu acho que não cabe mais. Gente, olha, a sociedade chegou num ponto agora, aqui no Brasil, que os homens ou mudam por consciência, né? Por isso que a gente está fazendo aqui hoje, por educação, por consciência, ou eles vão mudar na lei. Não dá mais, ou vão mudar na demissão, porque tem gente sendo mandada embora, gente. Tem gente sendo mandada embora por comportamento machista. As empresas não estão tolerando mais assédio sexual. Tem empresas que chamam a gente para fazer consultoria, porque as mulheres se incomodam hoje. Anos atrás, as mulheres estavam acostumadas, sabe? Era tão comum isso, que as mulheres não tinham nem reação. Né? Elas não conseguiam nem reagir, porque ninguém dava ouvido para elas. Eu tenho amigas, né, que me contaram coisas assim, coisas atrás, né, gente? De 20 anos atrás, 30 anos atrás. De mulheres que eram encoxadas no ônibus, assim, de o cara ficar atrás dela e ela não conseguir sair, ninguém ajudar no ônibus, sabe? Ninguém tomar nenhuma reação. E ela ficar ali naquela situação durante 5, 10 minutos ali, né? E isso, hoje em dia, assim, cada vez mais a gente ouve essas histórias, né? Da mulher que para o ônibus, o motorista que para o ônibus, os homens que botam o cara para fora, ou levam para a delegacia. Antigamente, as mulheres estavam andando na calçada e tinha homens que passavam a mão, né? Na mulher, na calçada. E hoje tem vários homens que chegam para nós, lá, denunciados. Porque a mulher liga para... Hoje todo mundo tem celular, né? Liga para a polícia e, às vezes, esse cara é pego ainda antes de virar o quarteirão. Ele é pego ali e condenado. Então, assim, as coisas não mudaram. Não dá mais para os homens continuarem querendo ser como eles eram há 30, 40 anos atrás. Né? Tem homens no grupo que contam para a gente. Teve um rapaz lá que um dia contou que ele era professor. Quando ele tinha 20 anos, 22 anos, isso, né, bastante tempo atrás, ele era professor e ele falava assim, era comum ele sentar do lado das alunas, ele punha a mão na perna das alunas. Ele sentava e punha a mão na perna das alunas. E ali, né, naquele tempo, não tinha essa coisa, né? As denúncias, o assédio, era naturalizado. Né? Era uma violência, mas era naturalizado. Todo mundo fingia que não existia, né? Todo mundo fingia que não via. E hoje não dá mais, que nem ele mesmo fala, quando ele contou isso no grupo, ele falou, hoje eu seria preso.
E é verdade, hoje ele seria preso se tivesse feito isso. Então, assim, a sociedade mudou e os homens precisam mudar, né? Por isso que é tão importante a gente fazer essa conversa, a gente falar sobre isso, porque os homens têm que mudar, não dá para continuar sendo. Ou é isso, eles vão ser presos, eles vão sofrer processo na Lei Maria da Penha, porque precisam mudar, né? Não dá mais para continuar desse jeito. Mas eu queria, antes eu queria ouvir, passar também a palavra para vocês aí da sala, queria que a Fábia fizesse um comentário, que a Domênica fizesse, que a Ana também, a gente fizesse algum comentário antes da gente encerrar essa primeira fase, aqui, essa primeira etapa. Tá certo. Alguém quer fazer algum comentário? Uma pergunta, alguma coisa? Eu sou comentário. Eu só queria comentar sobre eu trago as coisas dentro do né? E aí já faz uma outra jornada, e a gente não tem dois, né? Tá falando. O desejo é estar mais do então, é importante estar em que lugar está uma pessoa, né, família, ou profissional na rua, né, cada pessoa, e tentar distribuir as coisas na verdade. Porque se for naturalizado, mas positivo não vai aceitar. Mas tem que entender que vai levar a lei para o seu momento. Caso meu filho e transforme o comportamento para melhor da sociedade. Mas todos podem ir assim, fazer Eu foi falado, não precisa cumprir o plano que você, o patriarcado, ele afeta principalmente as mulheres. Desde o preconceito, que ajuda, não é porque ele apareceu isso também sempre, pela própria sociedade, como nada das Estados Unidos, para o patriarcado, pratica isso. Por isso que é necessário até e não é tão bom. Então, a palavra você motivado, estudo, mas porque é difícil sair desse sistema. Então, por isso que essa mudança, esse estudo, a nossa que é a sociedade vai ficar isso. A taxa de suicídio masculina é maior do que a taxa de suicídio masculina. Então, é capacidade do homem não poder demonstrar emoções ou vai ficar preso. Então, tipo assim, aqui porque realmente eles deveriam ter. Infelizmente. só complementando essa questão da taxa de suicídio.
né? Realmente eu trabalho com esse homem, né? Então, a gente vivencia, né? E muito do que eu falei também, do homem não poder demonstrar fraqueza, o que acontece? Com essa pandemia, muitos homens não conseguiam manter a família, ser o homem, né? Que ele está, O homem da ser o homem da casa, né? O empreendedor. Então, assim, a taxa de suicídio de homens é muito alta, porque eles não conseguem conversar, eles acham que o homem tem que guardar tudo, não à toa, não à toa, adoece, né, chega a um ponto de cometer um suicídio, né? Porque não conseguem se abrir, mostrar, né? Eu costumo dizer que a mulher é o sexo frágil, né? Mas eu acho que é totalmente ao contrário, né? A masculinidade é uma coisa bem frágil. Eu acho que é isso aqui a minha palavra. A gente pode dar um intervalo de 10 minutos. Tá. Isso. 15 minutos? Tá, ok. Uns 10 minutinhos, né? Uns 10 minutinhos, só para a gente se mexer um pouco, sair da sala um pouco, e daqui a pouco a gente volta. Tá, ok. Tá bom? 10 minutinhos, vai ter a... Aqui. Querem estar. Eu não sei se as crianças hoje em dia ainda ouvem isso, mas eu lembro que eu ouvia que homem não chora. Aí depois o cara cresce com um monte de coisa sufocada aqui, de alguma maneira isso vai extravasar e provavelmente não vai ser de uma maneira sutil ou correta. Mais do que o silêncio, a gente está numa condição de ensurdecimento. Definitivamente não estamos nos ouvindo. No Brasil, a cada 3 pessoas que morrem hoje, 2 são homens. Eles apresentam maior suscetibilidade às infecções sexualmente transmissíveis, eles estão mais expostos aos acidentes de trabalho, bebem em maior quantidade. Eles representam personagens muito nocivos, porque os homens eles se matam e eles matam aos outros. Esse homem não poderia agir como ele deveria ou gostaria de ser, por tudo que foi ensinado a ele que o homem deve ser, e aí ele reagia diante desse desamparo com a violência. Tudo isso me oprimiu até quando eu escutei a minha esposa dizer: eu estou grávida. Pronto, eu vou querer para o meu filho coisas boas. Não vou querer o que meu pai fez comigo. Seriam caminhos de uma masculinidade possível, de uma masculinidade saudável, que é muito esse lugar de você poder expressar aquilo que você quer expressar, seja o que for, que venha da sua humanidade. Fazer o cuidado da vida, fazer o cuidado da relação, sem a preocupação de estar enquadrado no estereótipo. Quando eu entendi que eu não precisava provar para ninguém que eu era homem, isso foi libertador. Viu? Você não precisa desse pacote pra você ser homem. Você se abriu, você conversou comigo, você foi super de boa e você deixou de ser homem por causa disso. Não deixou. Você continua homem, você continua homem, tá todo mundo sendo homem. Porém, você se sente melhor. Primeiramente, a gente se descobre aquilo que está oculto dentro de nós, que possa sair da escuridão. Pode usar tudo isso a favor de uma sociedade melhor. Tem nada a ver com que cor de roupa meu filho vai vestir. Tem a ver com a segurança dele, a autonomia dele ser quem ele quiser ser. Não é uma guerra. A gente precisa crescer junto como sociedade, como grupo mesmo. É um caminho que a gente tem que andar de mão dada. A gente vai ter que implicar todas as pessoas nesse processo. Porque se a gente fala de uma nova ótica, um novo olhar sobre questões estruturais que atravessam todos nós, somos todos nós que temos que ser implicados nessa discussão. Há essa possibilidade, é efetiva e os homens podem sim despertar para uma nova vida. Está mais do que na hora de a gente olhar para isso, de abrir realmente essa crítica.
Pronto. Pode acender a luz. E aí, o que vocês acharam? Queria ouvir um pouco de comentários de vocês. O que pensaram quando vocês viram esse trechinho, né? Esse documentário é muito bom, viu? Eu recomendo depois, se quem tiver tempo, assistir ele inteiro. Ele inteiro tem 1 hora de reflexão, assim, né, sobre isso que a gente está falando aqui. Então, depois, quem quiser, assiste. Está no YouTube, né? Só buscar no YouTube, jogar lá O Silêncio dos Homens, no YouTube, o que você acha. Mas eu queria ouvir vocês. O que veio aí na cabeça quando vocês viram esse vídeo? O que vocês pensaram? Alguém tem algum comentário? Vamos, gente. Um de cada vez, um de cada vez. Fala tudo junto, assim que a gente não entende. Fala só um de cada vez. De falar, assim. Explosivo. Conseguiu ouvir, Flávio? Não consigo ouvir. Se você puder repetir mais ou menos, é bom. Como é seu nome? Catarina, ela falou que é um pouco do que a gente estava comentando antes do intervalo, sobre essa questão dos homens não conseguirem se mostrar os sentimentos e tudo mais, que foi o que a gente comentou ao final das apresentações. Então, teve essa comparação aí. Legal, Catarina. Isso mesmo. E até depois, gente, já dando a Ana falou no começo da oficina, e só quero reforçar agora, que as pessoas que se identificam com os temas, as pessoas aí que estão gostando das temáticas, a gente já está convidando para participar da segunda fase desse projeto, que vai ser de todo, que nem nesses grupos aqui, a gente tem 10 grupos, né? Vocês são de um grupo, mas tem 10 grupos. Cada grupo, a gente pretende tirar umas 4 pessoas para dar continuidade nessas discussões. Mas aí a gente fazer uma outra formação, que vai ser só com 40 pessoas. Então, seria legal ficarem, né, as 40 pessoas no final, pessoas que estão se identificando com os assuntos, que vão poder contribuir, de repente, para se tornar multiplicadoras aí depois continuando aí. E se já tiver alguém aí nesse grupo que se interessa, que acha que quer continuar, depois passa o nome até para as meninas, para a Domênica, para a Fábia. A gente vai criar um grupo de Zap, né, com essas pessoas, para a gente ir construindo a segunda fase, que quando termina essa aqui, a nossa termina o mês que vem, né? Esses grupos aqui com vocês acabam o mês que vem, outubro. E aí, em novembro, a gente começa a segunda fase. Já vamos se preparando já para isso. Na semana que vem, na aula do mês que vem, a gente já vai fazer o fechamento desses encontros. Vai ser o 5º encontro. A gente já vai dar o certificado para vocês, né, para quem concluiu as 5 oficinas, né? Então, a gente já está caminhando para o encerramento desse processo. Mas eu queria ouvir, tem mais alguém? Mais alguém gostaria de falar? Comentário? Não temos mais comentários, Flávio. Não? Ah, tá bom, então. Olha, eu vou trazer algumas informações aqui, eu vou compartilhar com vocês a tela de novo e trazer algumas informações, dando continuidade, né, nisso que a gente está analisando, que a gente está falando. E deixa eu abrir aqui, que a gente vai continuar falando sobre essas coisas. Espera aí. Deixa eu fechar esse aqui. E vamos aqui. Vou compartilhar a tela, tem alguns dados
Eu acho que é importante a gente trazer para essa discussão aqui. Bom, ó, é importante a gente pensar sobre isso, para a gente ver o que é, né, quando a gente está falando de machismo estrutural, de racismo estrutural. Então, aqui esses dados ajudam a gente a entender um pouco isso. Aqui são dados do IBGE, gente. Você sabe que esse ano o IBGE está passando na casa de todo mundo, né? Acho que todo mundo... É a pesquisa mais completa que o IBGE faz, ela faz de 10 em 10 anos, essa que a gente está passando agora. Então, é muito importante a gente ter essas informações do IBGE, para a gente ter números como esse aqui que eu vou passar para vocês. Essa aqui é do IBGE de 2019. Então, ela não é... Quando sair essa nova, né, essa que estão fazendo agora, em 2022, talvez esses números mudem. Mas só para a gente entender que não vai estar muito diferente disso, não. Né? A gente vai mostrar quando sair 2022, não vai estar muito diferente disso, não. Então, assim, o IBGE faz assim, ele pega aqui a renda dos brasileiros, então ele pega a renda de todos os brasileiros, quanto que ganha cada brasileiro, e vocês sabem, né, no Brasil tem uma desigualdade de renda gigante, né, gigantesca. Então, tem gente que ganha menos que o salário mínimo, né? O salário mínimo é 1.000 e pouco, tem gente que ganha menos que o salário mínimo, e tem gente que ganha, não carteira, gente. Carteira profissional assinada ganha 50 mil, né? Por exemplo, os juízes, promotores, defensores públicos, ganham 50 mil por mês lá na carteira, né? Então, assim, então a gente tem uma diferença quase de 1 para 50, né? Quem ganha menos ganha 1.000, quem ganha mais ganha 50 mil, né? E aí tem gente que ganha mais que isso ainda. Mas é só para a gente entender. Então, essa média é feita assim, soma o salário de todo mundo e divide pelo número de habitantes para ver na média. Qual que é a média que uma pessoa no Brasil ganha de renda? Né? De renda de salário registrado, assim, carteira. Então, a média geral, quando você pega a média geral do brasileiro, ela é de R$ 2.308. Então, essa é a média de quanto um brasileiro ganha, uma pessoa no Brasil ganha. R$ 2.308 em média. Agora, quando você separa, ó, vamos agora ver só os homens. Então, você pega só os homens e faz essa divisão só pelos homens, para saber quanto que ganha, se é diferente, quanto ganha um homem de quanto ganha uma mulher. E a média dos homens é de R$ 2.555, enquanto a média das mulheres é de R$ 1.985. Então, você vê que os homens ganham quase R$ 500 a mais, em média, do que as mulheres. Então, que aqui já demonstra a desigualdade que tem de renda. Né? Se você pega só as mulheres, dá uma média de 1.985. Se você pega só os homens, dá uma média de 2.555. Então, é uma desigualdade que vai aparecer no salário, né? Vai aparecer na renda das mulheres. As mulheres têm renda menor que os homens, né? Mas agora, vamos dividir mais esses dados para a gente ver como que isso vai dar quando a gente mistura a cor da pele junto aí. Então, a gente vai pegar agora homem branco, mulher branca, homem negro, mulher negra, para ver a diferença. Então, quanto ganha um homem branco agora? A média é só, se você pegar só aquele que se declarou branco lá no IBGE, né? Falou, sou branco. Então, aqueles que se declaram branco recebem, em média, R$ 5.424. Você vê como já muda? Por isso que é tão importante, gente, nas pesquisas, quando você pergunta qual a sua cor, né? Você é branco, você é pardo, você é preto, porque isso vai na estatística da importância, se aparece. Se a gente não perguntasse a cor, a gente não saberia disso, que está aqui, que os dados do IBGE mostram. Aí, se você pega as mulheres brancas, quanto ganha em média uma mulher branca? Uma mulher branca ganha, em média, R$ 4.239. Você vê, o homem branco ganha mais de R$ 1.000 a mais do que uma mulher branca. Então, R$ 1.100 a mais do que ganha uma mulher branca. Só por ser um homem branco, né? Você vê como que a desigualdade aparece. Aí, quando você vai pegar o homem negro, olha que interessante. O homem negro ganha menos que a mulher branca. Então, assim, no Brasil, o racismo, ele é pior ainda do que a desigualdade de gênero. A desigualdade de gênero, ela é forte, mas o racismo é pior. Então, se você for olhar a pirâmide, as mulheres brancas ainda ganham mais que os homens negros. Um homem negro ganha, em média, R$ 3.829. Então, você vê que o homem negro ganha mais ou menos R$ 400 a menos que
que uma mulher branca e recebe menos R$ 1.600 a menos que um homem branco. Agora você vai para lá para a mulher negra é a que ganha menos no Brasil. Você vê a média de uma mulher negra, o salário dela é a média de R$ 2.625. Você vê, gente? É quase metade do que ganha, é menos, né? É menos da metade do que ganha um homem branco, né? Uma mulher negra. Então, você vê que a desigualdade de salário, ela vai aparecer, então, na renda. Por isso que a gente fala, né, gente, que isso que a gente está falando aqui não é só preconceito que as mulheres sofrem, não. Não é só preconceito que as pessoas negras sofrem. Elas ganham menos. Elas têm menos dinheiro, né? Recebem menos renda. E se a gente for falar, então, ainda, pegar das grandes fortunas, for falar dos grandes proprietários de terra, a gente vai ver que a concentração de riqueza está na mão de homens brancos, né? Então, por isso que é tão importante falar sobre essas coisas, porque se a gente quer um mundo mais justo, a gente quer uma distribuição de renda mais justa para todos, né? Para todos e todas. E não a pessoa ganhar menos porque ela é uma mulher negra e ganhar mais porque é um homem branco. Quando a gente vai para o trabalho em casa, né? A gente sabe que tem, que nem vocês aqui, trabalham fora e trabalham em casa, né? Vocês que estão aqui nessa sala. Tanto os homens como as mulheres trabalham fora e trabalham dentro de casa. Então, aí as pesquisas quiseram ver quantas horas uma mulher trabalha em casa, quantas horas um homem trabalha em casa. Trabalhando fora. Então, pensando em vocês aqui, né? Então, se você pega a gente da mesma função, isso é bem interessante, é do IBGE também, pessoas com a mesma ocupação. Então, digamos, se a gente estivesse falando de guarda municipal, estaria falando de guardas municipais homens e guardas municipais mulheres. Então, as pessoas que fazem a mesma função. Então, em média, as mulheres trabalham por semana 18 horas e meia. Os homens trabalham em casa, em média, 10 horas e 3, né? 10,3. Então, a desigualdade de novo aí. São pessoas que trabalham fora, mas dentro de casa, as mulheres trabalham cerca de 8 horas a mais do que um homem por semana. Então, mesmo quando o homem faz, né, gente? Porque a gente sabe que nem os homens que estão aqui, eu tenho certeza que fazem tarefas em casa, né? Que cozinham, que lavam banheiro. Tenho certeza que os homens que estão aqui nessa sala fazem essas coisas, né? Mas muitos homens não fazem. Tem muitos homens que não faz nada em casa, né? Tem muitos homens. Tem homem que, inclusive, olha, eu conheço alguns, né? Conheço alguns da convivência, assim, tem homens que não sabem nem onde estão as coisas dele em casa. Às vezes ele chega em casa e pergunta, onde que está a toalha, né? Bem, onde que está a minha toalha, né? Onde que está meu chinelo? O que tem para comer? Então, assim, a pessoa não sabe das coisas que tem na casa dele. Ele mora naquela casa, mas ele não sabe das coisas que tem lá. E muitas vezes as mulheres cuidam de tudo, né? A mulher sai de manhã em casa, ela está pensando já no que vai fazer na janta, né? O que tem na geladeira, o que tem no forno, o que tem no congelador, se está acabando a comida no armário, se tem alguma meia descosturada na gaveta. A mulher, assim, ela pensa na casa inteira, na cabeça, e muitos homens não pensam, né? Ele sai de casa, nem lembra da casa, e não sabe mesmo, não sabe o que tem na geladeira, não sabe. Então, tem homens que não fazem compras, que não têm noção, né, do que tem em casa. Então, é uma desigualdade também que vai atingir aquilo que a gente fala, sobrecarga, né, mental das mulheres, né? Que as mulheres têm que ficar pensando em tudo, né, tanto para ela como para a família toda, né? E quando você pega pessoas, então, não ocupadas, vamos pensar, então, daquelas pessoas que não trabalham fora agora, pessoas que só ficam dentro de casa. Aí essa desigualdade é maior ainda. Aí as mulheres trabalham, em média, 23 horas,8, e os homens trabalham cerca de 12 horas. Então, mesmo os homens que não trabalham, ele está em casa, ele trabalha só metade, né, do que uma mulher trabalha. Ele trabalha 12 horas por semana, enquanto a mulher trabalharia 23 horas, quase 24 horas, né, por semana. Então, você vê como que essa desigualdade ela atinge não só o salário, né, que as mulheres ganham menos,
mas atinge também a quantidade de horas que essa mulher trabalha. E aí tem aquilo que o vídeo fala, né, que é importante a gente trazer, que esse machismo, você vê que o machismo, assim, ele é muito mal, né, foi falado isso, o machismo ele faz muito mal para as mulheres, o machismo mata as mulheres, né? O Brasil é o quinto país do mundo que mais mata mulheres. Então, o machismo afeta diretamente, né, a vida das mulheres, mas o machismo faz mal para os próprios homens. O machismo faz muito mal para os homens também. Então, a maioria das coisas que acontecem na nossa sociedade de ruim com os homens é uma consequência direta do machismo. Então, por exemplo, a delinquência, né? A gente sabe que o número de homens que cometem crimes, que assaltam, que roubam celular, são homens, né? A maioria são homens. Então, a grande parte dos crimes são cometidos por homens. O uso de drogas, né? A drogadição, o uso de drogas é muito maior em homens do que em mulheres. É só a gente olhar também a população de rua, né? Vamos olhar a pessoa que vive na rua, como a maioria é homem também. A maioria que vive na população de rua são homens. E, às vezes, é consequência direta do machismo também, sabe? São homens que, às vezes, que bebiam em casa, ou que começou a usar droga e a família foi para fora e ele vai viver na rua. Ou são homens que acabam não aguentando viver em sociedade e vai para a rua. Ou homem que perde o emprego e aí não tem ninguém que cuida, vai para a rua. Então, e agora, né, nessa época que nós estamos numa crise, o número de população de rua aumentou muito, né? Dá para ver, né? Dá para vocês verem. Aqui em São Paulo é assustador, né? Quando você olha na rua, assim, um tanto de gente que está morando em calçadas, em marquises, em barracas, né? Então, é uma coisa absurda, assim. E a maioria é homem, O uso de álcool e outras drogas, né? É maior nos homens, o número de pessoas viciadas. A bebida foi uma coisa que faz parte do machismo, né? A bebida alcoólica, desde muito cedo, os homens são incentivados a beber, e os homens que não bebem recebem piadinha, chacota, né? Porque não bebe, porque faz parte do machismo beber. O número de homens que sofrem de estresse é muito grande, e o próprio suicídio, né? Os homens cometem mais suicídio que as mulheres, né? O número de suicídios é maior entre os homens. Então, agora, quando a gente pensa então na população carcerária no Brasil, o Brasil tem uma das maiores populações carcerárias do mundo também. O Brasil, eu acho que tem a quarta maior população de pessoas encarceradas no mundo. E, ó, gente, só para abrir um parênteses aqui, para dizer que a gente tem essa experiência do E Agora José, né? De os homens, em vez de serem presos, eles são encaminhados para o grupo E Agora José. A gente faz essa reflexão com eles. E quase não tem reincidência, gente, quase não tem. Os homens que passaram pelos nossos grupos, a gente não teve nenhuma reincidência de homens que voltaram a cometer violência contra a mulher. Então, você vê que é um processo educativo sem reincidência. Então, e enquanto que o sistema carcerário, ele tem uma reincidência de mais ou menos 75% de reincidência. Então, quer dizer, cada 100 pessoas que vão presas, quando essas 100 pessoas saem da cadeia, 75 vão voltar a ser presas de novo. Então, o sistema carcerário, ele não melhora as pessoas, ele piora as pessoas. Então, muitas vezes uma pessoa é presa e lá dentro do presídio, ela, para se proteger, para ela não sofrer violência, às vezes ela tem que entrar para uma facção criminosa. Então, às vezes, uma pessoa que entrou lá porque roubou um celular, não era uma pessoa do crime organizado, ela roubou um celular lá, de repente, e foi presa. E aí, lá dentro, ela vai entrar para uma facção criminosa. Então, ela vai sair da cadeia pertencendo a uma facção criminosa. Então, aí ela vai fazer parte do crime organizado, né? Então, o presídio, as pessoas entram lá e as pessoas saem piores do que entraram. Lá o machismo impera, né? Dentro do presídio, o machismo impera. Só tem homens, né? Então, sempre que você deixa os homens só entre eles pioram, né? Eles pioram. Eles agem com mais violência, com mais agressividade. Então, o presídio não melhora ninguém. Então, a gente não acredita no presídio. Então, a gente acha que é uma política equivocada. Eu acho que o investimento que se gasta com cadeia, se fosse feito em educação, era um investimento que a gente ia conseguir muito mais recuperar as pessoas do que encarcerando elas, né?
Mas só para vocês terem uma ideia, em 2019, a população geral de presos no Brasil era de 733 mil. E agora já deve estar maior ainda. Mas era 733 mil. Agora, quando a gente, por exemplo, você fala, são 700 mil presos. Mas vamos olhar, quem é que está sendo preso? Aí você olha, homens, são 691 mil homens. Mulheres, 42 mil mulheres. Então, e olha, e muitas dessas mulheres, as 42 mil aí que estão presas, é porque foram envolvidas no tráfico dos companheiros. Porque os homens pediam para ela carregar drogas, ou ela era esposa ou namorada do traficante. Então, elas são envolvidas pelo crime do homem, né? Diretamente pelo crime do homem. Mas a grande maioria, 691 mil são homens, né? Que são os presos. Então, isso é consequência direta do machismo também, né? Diretamente é o machismo. É o homem, é isso que, né? Que o homem querendo ser melhor que os outros, o homem matando ou morrendo para provar que é homem, né? Homem é assim, né? Macho é assim. Ele morre para provar que é homem ou mata para provar que é homem, né? Então, o machismo ele afeta diretamente as questões de segurança pública, né? Aí é o número de suicídios, né, que a gente falou. O número de suicídios entre os homens é maior. Então, esse dado aqui é de 2016, foi o dado que eu achei mais recente, assim, não achei outro, não. Esse é um dado da Organização Mundial da Saúde. Então, é no mundo todo, né? Então, no total, assim, num ano, agora esse número aqui é só do Brasil, número de suicídios no Brasil, né, por sexo. O total de suicídios no ano de 2016 foi de 13.467. Desses 13 mil, 10 mil eram homens, enquanto que o número de mulheres era 3 mil. Então, você vê que é quase o triplo, né, de homens que se matam. Então, a gente vê como que o suicídio também é uma causa do machismo, né? E é isso, né? Você sabe que tem gente que morre, tem homem que morre por causa do emprego, que se mata, né, por causa do emprego. Tem homem que se mata, né? Tem homem que mata a mulher, mata os filhos e se mata, né? Tem vários homens que fazem isso também. Então, tem homens que se matam por causa de estresse, por causa de mulher, de namorada, porque a mulher deixou, né? Então, quando a gente vai avaliar as consequências, a maioria é machismo. A maioria das consequências do suicídio são ligadas ao machismo também. Isso aqui pode passar. Então, é isso. O machismo, ele mata nós homens, né? Não mata só as mulheres, né? Então, por isso que é importante a gente refletir sobre isso, se a gente está pensando, né, em mudar a sociedade, né? Se a gente está querendo mudar a sociedade, a gente precisa envolver os homens. Precisa falar com os homens. As mulheres já falam sobre isso que a gente está falando aqui, gente, há 50 anos. Se vocês pesquisarem, as mulheres já falam desse assunto, né? E esse assunto se popularizou. Esse assunto do machismo, hoje em dia, você liga a televisão, você liga lá o jornal, as telenovelas, está todo mundo falando sobre machismo. Então, todo mundo está falando. Então, a telenovela fala, o noticiário fala, eles colocam lá o número de violências contra a mulher, número de feminicídios. Se vocês saírem aí na rua e encontram as pessoas conversando, às vezes na praça ou no ponto de ônibus, as mulheres estão sabendo sobre isso. As mulheres sabem sobre o machismo. A mulher consegue perceber se o companheiro dela é muito machista. Então, as mulheres sabem disso. As mulheres já falam sobre isso. Esse assunto chegou para as mulheres e não tem volta, né, gente? Não tem como voltar atrás. Hoje em dia, as mulheres não aceitam coisas que aceitavam antigamente. Então, eu lembro que antigamente tinha uma coisa assim muito forte da sociedade, né, da cultura, que o casamento era indissolúvel. O casamento não acabava. Então, era aquela história de até que a morte o separe, né? Então, tinha mulheres que viviam com homens até ele morrer. E eram homens, às vezes, que tinham outra família. Era homem que tinha filho de outra família. Eram homens alcoólatras. Eram homens usuários de drogas. Tinha de tudo, assim, sabe? Homens que, antigamente, as mulheres viviam com ele, mesmo assim. As mulheres aceitavam, né? E hoje não. Hoje você não vê mais isso, gente. Hoje você não vê. Hoje você vê que as mulheres, muitas vezes, a mulher, na primeira violência dele, ela denuncia.
né? E a violência, gente, é importante dizer que a Lei Maria da Penha, ela coloca lá a violência, não é só o tapa, não, que é violência. Violência contra a mulher, se ele gritar com a mulher, se ele falar alto com a mulher pode ir lá e fazer um BO contra ele. Chega lá para nós, gente, chega para nós, casos assim. O homem fala, poxa, mas eu nunca bati na mulher. Mas aí, por que você foi denunciado? Ah, porque eu xinguei ela de burra. É o suficiente. Xingou a mulher de burra, a mulher pode ir lá e fazer um BO. E as mulheres estão fazendo esse BO. As mulheres estão fazendo esse BO. Então, uma violência psicológica, por exemplo, o cara que começa a inferiorizar a mulher, dizer, você é feia, você não se cuida, né? As mulheres lá no meu trabalho são muito mais bonitas que você. Sabe, violência psicológica, que o cara fica falando assim para ela. Violência patrimonial, por exemplo. Tirar o celular da mão da mulher. Tinha homem, né, que pegava o celular da mulher, jogava o celular no chão, né, pegava... violência patrimonial. Então, assim, as mulheres hoje não estão tolerando, assim, às vezes a primeira violência que o cara faz, ela já faz o BO. Já faz o BO nele. E isso tá tendo uma mudança muito grande, né? Porque se você compara hoje, né? Você pega uma mulher hoje e tenta comparar como era a cabeça de uma mulher de 50 anos atrás. Não tem mais nada, gente, nada. As mulheres de hoje não dá para comparar com as mulheres de 50 anos atrás. Lá, 50 anos atrás, as mulheres viviam quase que nem escravas, né? A maioria não trabalhava, a maioria só ficava dentro de casa, cuidando dos filhos. As mulheres não estudavam, não tinha profissão, não se candidatava a cargos públicos, né? Então, as mulheres saíram daquela condição, que era uma condição de quase uma escravidão ali, e as mulheres hoje ocupam o mercado de trabalho, as mulheres ocupam hoje 50% das famílias brasileiras, são chefiadas por mulheres. Chefe da família é uma mulher, 50% da população. As mulheres hoje têm todas as profissões, elas não tem, né? Não tem profissão que uma mulher não faça hoje em dia, né? Não tem mais. Às vezes a gente tem, né, uma dinâmica que a gente faz com os homens. Então a gente fala, fala uma profissão aí que só tem homem. Não tem, gente. Tudo que você falar. Tem mulher que troca pneu de ônibus, mulher que troca pneu de caminhão, troca mola de caminhão. Onde você for procurar a profissão, tem mulheres que já fazem. Então, não existe mais profissão que seja exclusivamente masculina, nem exclusivamente feminina. Então, as mulheres tiveram uma revolução. A vida das mulheres foi uma revolução. Mas e os homens, gente? Os homens não tiveram essa mudança. Esse assunto não chegou para os homens. E os homens que a gente recebe lá no Iaguara José, eles chegam com a cabeça de 50 anos atrás ainda. É igualzinho. Sabe, a cabeça desses homens é uma cabeça de 50 anos atrás. E eles ainda queriam encontrar aquela mulher do passado. Né? Às vezes eles falam, né? Hoje em dia as mulheres não prestam. Né? Sabe que uma coisa do machismo, assim, o machismo é um ódio às mulheres. Né? O machista odeia as mulheres. E isso alguns lá para nós falam isso. Ele fala isso para nós lá. Eu odeio as mulheres. Né? E aí, né, tem meninos, gente, 22, 23 anos, ele fala, as mulheres hoje só querem ficar se mostrando o corpo, não quer saber de nada, as mulheres não prestam, né? Assim, o ódio, né, às mulheres é muito, muito forte. E o curioso, né, no machismo, é que o machista, quanto mais ele é machista, quanto mais o homem é machista, mais ele gosta de homem. Olha que curioso. Porque o machismo, na verdade, é isso. O machismo, ele começa a odiar as mulheres e gostar dos homens. Porque o homem é o que é igual a ele. O homem é igual. A mulher, não. A mulher, ele só queria para o sexo. Tem homens que falam isso, gente. Escuta isso, os homens falarem. Que o duro do sexo é que a mulher vem junto. Né? Ele queria só o sexo, mas que a mulher não viesse junto. Então, chega naquele ponto de um homem, às vezes, preferir uma boneca inflável do que uma mulher, né? A gente sabe que tem homens que compram, né, aquelas bonecas modernas, né, que parecem uma mulher, e prefere fazer sexo com a boneca, porque ele odeia tantas mulheres que ele não gosta de ouvir a voz das mulheres, que ele não gosta de ver a mulher falar. Então, o machista, ele vai se isolando entre os homens, né? Ele vai ficando entre os homens, ele só quer, né, companhia de homens. E quando sai, então, sai à noite, sai o carro só com 5 homens no carro junto, aí eles vão para um boteco para ficar bebendo. Então vai jogar bola, né? Lá no jogo de bola ele pode agarrar os homens, agarra de cá, agarra de lá.
Então, ou vai pro vestiário, depois tudo pelado, tudo junto, né? Que assim, que pode olhar isso em muitos clubes, né, que tem vestiário coletivo. O vestiário das mulheres, a maioria é separado, ou por cortininha, ou por porta, e o banheiro dos homens, o vestiário dos homens costuma ser aberto, né? Sem parede, né? Fica vários chuveiros um do lado do outro, para os homens poderem tomar banho juntos lá, né? Então, os negócios assim, maluco, né? Quando a gente pensa no que é o machismo na nossa cultura, né? E o machista, então, é isso, ele quer estar lá, né? No meio dos homens, e a mulher, ele não consegue olhar para a mulher como um sujeito. Ele não olha para a mulher como um sujeito. Então, a mulher não é um sujeito, a mulher é um objeto. Isso, gente, é muito grave, assim, que isso é formado na nossa cabeça, né? Na nossa cabeça de homem, ainda na infância ainda. Então, quando a gente está lá, né, às vezes tem meninos que com 7, 8 anos já entra nesse grupinho. São grupinhos de meninos que começa a aparecer a pornografia. Sabe? Às vezes entra uma turminha de menino, o menino entra uma turminha. Isso acontece em qualquer lugar, gente. Na escola, no clube, no condomínio, né? Se mora em prédio, na rua. Isso acontece. Os meninos se juntam e nessas rodinhas de meninos é que o menino começa a aprender o machismo. Sabe? Ele começa a aprender o machismo nesses grupinhos de homens. Então, ali, muitas vezes chega a pornografia. Então, para meninos de 8, 9 anos, que nem hormônio não está circulando ainda, não tem hormônio no corpo. Né? São crianças ainda que não tem hormônio no corpo, mas começa a chegar a pornografia para ele. Aí os meninos mais velhos começam a fazer e ensinar para esses meninos mais novos o sexo, o que é sexo. Então, os meninos, você vê, às vezes a gente ouve discussão assim, não pode ter ensino de sexualidade na escola. Né? A gente fala, não, os professores não devem fazer isso. Mas os meninos fazem. A gente se engana, assim, porque eu aposto aqui que todo mundo aqui aprendeu sexualidade no grupo das crianças. Ninguém aqui, eu tenho quase certeza que ninguém aqui teve uma professora, um educador, uma educadora, alguém que falou sobre sexualidade de uma forma respeitosa, de uma forma científica, de uma forma legal, e não através da pornografia. Porque a sexualidade chega para nós como pornografia. Chega do pior jeito possível, né? As mulheres sendo colocadas como objeto, e um objeto para dar prazer para os homens. As mulheres são sempre colocadas desse lugar. E lá esses meninos, então, de 9 anos, começam a receber essas informações, aí começa a ter as brincadeiras sexuais, entre os meninos começa a ter brincadeiras de troca-troca, de masturbação coletiva, uma série de brincadeiras assim, sexuais que vai ensinando os meninos a sexualidade. E olha, gente, eu já recebi muitos, eu sou psicólogo, né? Eu já recebi muito depoimento de homens que foram abusados sexualmente nessas brincadeiras, essas chamadas brincadeiras, né? Parece brincadeira. Então, quando você pergunta lá para os meninos, estão brincando, estão brincando. Mas tem vários meninos só abusados, né? Abusados sexualmente, com penetração e tudo mesmo, ali nessas brincadeiras sexuais, né? Abusados pelos meninos mais velhos, né? Então, fica um ciclo vicioso. Os meninos entram novos, e aí, quando eles são mais velhos, eles começam a introduzir os meninos mais novos, né? E aí, nesse grupinho, você aprende a sexualidade. Não é uma sexualidade de respeito, de afeto, de carinho, não. É de uso instrumental do outro mesmo. É uma lógica de abuso mesmo. E mesmo nas brincadeiras infantis, né? Os meninos, quando estão brincando, se eles aceitam meninas na brincadeira, geralmente são meninas que eles estão com uma lógica de malícia, de abuso nessas meninas. Então, ele quer passar a mão no corpo da menina, ele quer encoxar a menina. Então, são brincadeiras que já colocam a menina nesse lugar de objeto. E a menina, para entrar nesses... Assim, por exemplo, muitas vezes as estratégias que as meninas usam, né? Tem muitas meninas que se masculinizam quando é criança. Então, ela corta o cabelo bem curtinho, como se fosse homem, usa roupa de homem, e aí joga a bola de igual para os homens, né? E é um jeito de proteção que muitas meninas usam, né? Tem, né, vários mecanismos que as meninas usam para fugir, né? Para fugir desse lugar de assédio, de utilização do corpo dela como objeto, né, de gratificação para os homens. Então, se a gente tivesse, gente, nas escolas, então, ensino de educação sexual mesmo, para as crianças,
de acordo com a idade, né? Que vai conversando conforme a idade que a criança está, a idade que ela é capaz de entender. Não adianta, você não vai falar de coisas que a criança não entende, você não vai querer. Você tem que ir aos poucos, falando daquilo que ela entende, mas é falar sobre isso. E olha, criança de 5ª série, de 6ª série, dá para falar abertamente de sexualidade. Porque as crianças já falam entre elas. Elas já falam entre elas de pornografia. Então, isso faz muito mal para os homens, porque na nossa cultura, os homens começam a construir neles um olhar pervertido. Os homens na nossa sociedade têm um olhar pervertido mesmo. Né? Olham para o corpo das mulheres como objeto. Então, tem homens, né? Às vezes, tem uma empresa que chamou outro dia a gente para fazer uma conversa sobre assédio, que as mulheres relataram: os homens conversam comigo e ficam olhando para o meu peito. Né? Estão conversando comigo olhando para o meu peito. Eu olho para trás e vejo que tem um homem lá olhando para a minha bunda. Né? Então, são esses relatos que as mulheres trazem. Que os homens começam a desenvolver esse olhar. E é um olhar construído, viu, gente? Não é biológico, não. Tem gente que usa a desculpa dos bichos, né? Fala que o macho é assim mesmo. E não é biológico. Isso é... E a prova que a gente tem que não é biológico é quando a gente pega os povos indígenas brasileiros. Você vai lá, quem já viveu aqui, que já foi visitar algum povo indígena, sabe que os indígenas andam nus, então eles não usam roupa, nem as mulheres nem os homens, e os homens não têm esse olhar pervertido das mulheres. Quando chega lá um homem de fora, né, da cultura branca, às vezes fica lá olhando, né, para as índias lá. Mas a maioria dos indígenas que vivem lá não tem esse olhar pervertido. Né? Porque a maioria desses povos não tem casamento, esses povos não têm essa coisa da família nuclear, né, que a gente tem na nossa cultura. É uma outra cultura bem mais avançada, né, do que a nossa. Mas na nossa cultura, não. Na nossa cultura, os homens acabam desenvolvendo esse olhar desde muito cedo, então, desde crianças, né, desde de meninos. E eles vão constituindo esse olhar. E às vezes tem homens, depois que o homem fica adulto, que às vezes acontece, né, desse homem, depois ele começa a ter distúrbio sexual. Então, tem muitos homens que têm problema de ereção, que não conseguem ter ereção, porque ele depende da pornografia para ter ereção. Então, ele começa a ter, ou então ele tem ejaculação precoce, porque ele tem, a pornografia carrega demais, né, mensagens para o cérebro, estimula demais. E esse homem, então, ele não tem um prazer, assim, corporal com a mulher. Né? Ele não sente prazer em carinho. Tem homens que não sabem fazer carinho, né, gente? Tem homens que o carinho dele é bruto, né? Até o sexo que ele faz é bruto. Então, tem homens que... Eu já ouvi mulheres trazer depoimentos também, sabe? Várias mulheres que trazem depoimento que preferem fazer sexo com uma outra mulher do que fazer sexo com um homem por causa dessa brutalidade do masculino, né? São homens que não conseguem ter afetuoso, né? Não conseguem ser doce, não conseguem fazer carinho, não conseguem ter afeto, né? Só tem brutalidade, né? Até o sexo sai de forma bruta também. Então, isso distanciou demais, já está distanciando demais as mulheres dos homens, né? Esse tipo de cultura que é machista que a gente tem. Por isso que é tão importante a gente fazer, né, essa reflexão com os homens parar para pensar. E os homens estão nos procurando, viu? Tem muitos homens tem homem que chega para nós e fala assim: eu vim participar dos grupos aí de vocês porque minha filha está falando que eu sou machista. Eu tenho uma filha de 15 anos, e ela está falando que eu sou machista, e eu quero tentar entender onde é que eu estou sendo machista. Tem homens que chegam para nós porque a mulher está forçando ele. A mulher fala assim: olha, se você não fizer uma reflexão, eu separo de você. E aí ele vem para o grupo nessa condição, que a mulher vai separar dele se ele não voltar. Tem homens que vêm para nós separados já. Né? Tem até um caso no grupo que é assim, a mulher mandou esse homem para o grupo e ela falou que só vai voltar com ele no fim do ano. Falou: eu vou voltar para casa em dezembro, se você fizer os grupos, as oficinas nos grupos de homens. Né? Então, ele está vindo nas oficinas e para ela voltar no fim do ano com ele. E a gente fica bem, né? A gente fica bem preocupado assim, com os grupos, porque a gente espera realmente que ele nunca mais cometa violência. Né? A gente sempre tem essa expectativa. E a gente até pede, né? Aqui no ABC, a gente pede para a juíza, para as delegadas: olha, se souber de algum homem que cometeu violência, que passou pelo Agora José, nos avise, porque isso é muito importante para a gente saber, né, se os homens que passaram pelos grupos pararam mesmo de cometer violência ou não. Né? Isso
É muito importante. E param, viu, gente? Param. Às vezes a gente, quando vê esses homens lá, depois, quando eles passam pelos grupos, que eles começam a dar o depoimento deles, como é que foi essa experiência do grupo. E tem depoimentos maravilhosos, assim, né? Que os homens realmente pararam, né, de cometer violência. Tem homem que chega a falar para nós assim, olha, se eu não tivesse participado desse grupo aqui, eu teria matado a minha ex-companheira. Eu queria matar a minha ex-companheira e minha sogra, ele falava assim, ele queria matar. E depois que ele participou do grupo, ele saiu, né, dessa situação de violência e aprendeu a respeitar. Então, toda vez que uma mulher morre, a gente de feminicídio, a gente fala, puta, era uma morte evitável. A gente podia ter evitado essa morte. A gente podia ter evitado essa morte se esse homem tivesse sido feito um trabalho com ele. E também os homens dizem para nós isso, né? Eles falam assim, olha, se eu tivesse participado de um grupo como esse aqui, sei lá, na escola, no ginásio, no colégio, se eu tivesse participado de um grupo como esse, eu não teria cometido a violência que eu cometi. Porque a gente não aprende essas coisas, gente. Nós homens, a gente só aprende brutalidade, a gente só aprende violência, a gente não aprende cuidado, a gente não aprende respeito. Então, os homens, a gente diz assim, né, que o machismo, ele desumaniza os homens. Ele faz os homens ficarem menos humanos. Então, esse trabalho que a gente procura fazer com os homens é um trabalho de humanizar esses homens, trazer esses homens de volta, né, para a humanidade, para eles começarem a respeitar as pessoas. Né? Porque alguns falam para nós ali no grupo assim, então não posso fazer mais nada hoje. Não posso mais paquerar uma mulher, não posso mais falar nada, eu tenho que apanhar e ficar quieto. Né? Eles falam assim para nós, né? E a gente sempre coloca assim, não é isso, né, que a gente quer. A gente quer que você respeite as pessoas, respeite a dignidade. Você é capaz de viver com uma mulher e respeitar essa mulher? Sem levantar a voz para ela, sem ofender essa mulher? Você é capaz de viver assim? Então você não vai ser denunciado. Né? Nenhuma mulher vai te denunciar. Agora, se você entra numa postura machista e quer fazer o que quer e não quer participar, né? Não quer fazer nada em casa, não quer conversar com a mulher, não quer fazer nada, então pode te falar, então é melhor ficar sozinho mesmo. Porque a Lei Maria da Penha está aí e é uma coisa que as mulheres hoje estão usando. A Lei Maria da Penha as mulheres estão usando mesmo. Então a gente tem que ficar muito consciente disso, né? Principalmente nós homens. A importância da gente sair desse lugar, né? A gente precisa mudar. E para mudar, a gente não muda sozinho, viu? Por isso que vocês estão participando de uma reflexão aqui que os homens não passam. Né? Por isso que vocês estão vivendo um momento agora que a maioria dos homens não ouve falar sobre isso. E experimenta, faz um teste. Tenta falar sobre isso com algum homem, algum amigo seu. Você vai ver como que é difícil. Os homens não vão tirar o sarro de você, né? Não vão aceitar. Vários homens no grupo falam isso, né? Eu comecei a tentar falar disso aqui para algumas pessoas, as pessoas não entendem, não ouvem, não conseguem. Porque os homens não querem falar sobre isso. Eles não conseguem enxergar, né, o machismo. E a gente precisa fazer essa discussão com eles, precisa trazer esses homens para ouvir, né? Mas eu queria pedir de novo a palavra, eu queria pedir para a Cris falar um pouquinho, eu já falei bastante, falar para a Cris, falar para a Fábia, falar para a Domênica. Quem mais estiver aí, queria abrir para vocês também, para vocês falarem. Vamos lá? Estou aqui. Veja se o pessoal da sala quiser falar alguma coisa, depois eu falo também. Alguém algum comentário para fazer sobre a palestra em si? A gente queria escutar um pouco mais. Se vocês não pudessem vir só para eles conseguirem escutar também.
pegar um lápis que caiu e o colega deu a tapa na vida. E a reação dela, ela disse assim, depois ela me contou, ela disse que a reação que ela teve, quando ela sentiu a tapa, ela disse que ela estava dando chute, assim, costa mesmo, ela deu chute. Aí a professora não viu a tapa da tapa, só o chute. A atenção dela, ela disse, não, mas eu tenho bateu no meu fumo aqui agora. A pessoa ficou, pegou o menino da sala, mas o que chamou minha atenção não foi só a reação da minha filha, porque essa reação dela é ensinada. Infelizmente, a gente ensina, ela deve ter de várias maneiras, né? A gente ensina que quase parte do computador das pessoas não podem tocar. Tudo que a pessoa tem que contar, não existe segredo. E o pai dela ficou assim, Matheus, porque ele disse, só presta desse jeito. E o que me chamou a atenção foi a reação da escola, porque a diretora que falou, olha, mas o menino, ela ia assim, estava muito perto, como se fosse muito mundo, e ele sem querer. Aí eu achei estranho, eu fiz essa conversa para ela, tem certeza que foi sem querer. Aí ela disse, pô, mas eu não estava não cheguei em casa com ela. Aí ela não ia me falar, porque já no colégio, já estavam dizendo a ela, foi sem querer. Na escola, eu fiquei tão passada de como é que pode um negócio desse? Foi sem querer, né? O colega é seu amiguinho, não sei o que. A escola mesmo arrumou meio de abafar a situação. Aí eu conversei com ela, disse que ela estava certa, que você está certa, que você fez. E ela falou para a professora, né? Que a professora também estava conseguindo falar, porque se fosse o caminho, que se vai cair, né? Eu disse a diretora, ainda na porta da escola, disse, olha, Luiz, a gente ensina ela em casa muitas coisas sobre o corpo dela, e diz que ela tem para alguém tocar nela e dela tocar no corpo de alguém também. Então, ela dá a escola já teve projetos falando disso. Como é que um colégio que trabalha com projetos falando disso, depois tem uma reação dessa, né? Eu esperava mais da escola. Aí depois, quando a minha mãe passou, eu fiquei bem papelmente, não tem uma para ela, só a situação não foi sem querer, foi querendo, ele fez o que ele quis, ele bateu sem querer. Agora pode ter sido, eu ficava aliviando, eu disse, eu vou aliviar a situação, foi uma criança pequena, de 6 anos, pode ter sido sem malícia. Só que, se ele crescer fazendo isso, é esse tipo de homem que cresce fazendo isso, que quando uma moça passa na rua, ele acha que pode passar na mão dela. E pode falar uma palavra obscena para ela. E eu cresci, a minha adolescência foi toda desculpa isso, mas eu morava. Esses casos que tem que passar na rua, o carro e passar ou uma pessoa na mão, bater na frente da moça e sair errado. A situação normal. E eu esperei demais da escola, eu fiquei surpresa, agora também eu fiquei orgulhosa porque eu vi que a gente estava brincando naquela conversa, ela fez. Né? Infelizmente, precisou ter um ato de violência dela, né? A reação possível, né? Mas mesmo assim, ainda nisso, eu ainda disse, pronto, a gente está tudo certo. Obrigada. Muito obrigada. Fábio, vocês querem comentar sobre esse caso? Flávio? Quer falar, Cris? Eu estava aqui pensando, né, assim, nessa questão de como, às vezes, as próprias professoras, coordenadora pedagógica, diretora das escolas, não estão preparadas para tratar sobre essas questões de gênero, porque isso tudo que a gente conversou hoje não se conversa nem em nenhuma escola e nem nenhuma formação de professores, uma faculdade. Então, a gente percebe o quanto que o buraco é mais embaixo, né? No sentido de que falta essa discussão nesses espaços formativos. E se quem está ali na direção, na coordenação, ou mesmo na sala de aulas, professoras e professores, não tiverem essa formação, eles não vão saber agir no momento certo. E aí isso me remete a algumas outras coisas, né?
disso que você falou, e outras pessoas falaram, que que os homens têm que mudar. E nós, mulheres, também temos que mudar, porque se nós, mulheres, fomos educadas numa sociedade machista, nós também temos atitudes machistas, pensamentos machistas, então a gente também tem que mudar, não é só os homens, são as mulheres também. E aí eu fiquei pensando em algumas coisas que o meu companheiro, já sou casada há 37 anos, e aí só para dizer que as feministas, eu sou feminista, sou feminista e sou a favor da família, porque as pessoas acham que nós somos feministas e a gente é contra a família. Não, gente, eu sou a favor da família, de todos os tipos de família, de famílias iguais à minha, que sou eu, meu esposo, minhas filhas, netos, genros, de famílias onde só tem uma avó e um neto, de uma família que é um tio que cuida de um sobrinho, ou de uma família homoafetiva de 2 homens com seus filhos, de 2 mulheres com seus filhos e filhas. Então, eu sou a favor da família, mesmo assim, que o estereótipo diga que as feministas são destruidoras de família. Não sou. Então, voltando, fiz o parênteses. Nos meus 37 anos de casada, o meu companheiro, ele tem se desconstruído, porque é isso, né? Todos nós e todas nós fomos educadas de uma forma machista. E aí, conforme a minha militância, minha atuação no movimento de mulheres foi cada vez mais forte, ele teve que me acompanhar, porque se ele não me acompanhasse, nós não estaríamos há 37 anos casados. Então, tem coisas que ele traz agora para mim que eu fico orgulhosa dele, sabe? Ele está trabalhando, ele está fazendo um trabalho junto a um grupo de motoboys, de entregadores com motocicleta, perto aqui da nossa cidade, na região do Grande ABC. Ele está fazendo um trabalho com eles de cooperativa, que eles estão querendo tentar fazer uma cooperativa. E aí ele falou assim, então, nós temos que formar a cooperativa. Então, tem aí quantas pessoas que vai fazer parte da direção, tem que ter uma direção, né? Aí trouxeram um monte de nomes só de homem. Aí ele falou assim, mas vocês não têm mulheres fazendo esse trabalho? Ah, nós temos. Então, eu só vou aceitar essa direção se vocês trouxerem pelo menos um nome de mulher aqui para fazer parte dessa direção. Nossa, eu fiquei orgulhosa dele, né? Porque ele está aprendendo comigo, aprendendo com a sociedade que está desconstruindo isso, com as minhas amizades, com as pessoas que frequentam a minha casa, mesmo ele não fazendo nenhum curso específico, ele se interessou em se aprofundar no assunto e ele está, na prática, tendo atitudes diferentes, que é isso que o Flávio falou, temos que mudar, não dá para ser assim. E aí, outro dia, ele falou que veio também uma forma de se expressar bem preconceituosa de um deles, a respeito da população LGBTQIAP+, que teve lá um evento que tinha muitas pessoas do movimento LGBTQIA+, e uma das pessoas que estavam ali numa barraquinha de alimentação, depois veio narrando, porque fez vários trejeitos, porque não sei o que fez assim, um deboche muito preconceituoso contra essa população. Aí ele parou a reunião na hora, ele me narrou isso, né? Parou a reunião na hora e falou assim, espera aí, nessa reunião e onde eu estiver presente, eu não vou aceitar esse tipo de fala preconceituosa homofóbica. E aí fez toda uma fala, interrompeu a reunião e deu um sabão, né? Não sei se no Nordeste o pessoal usa também essa expressão, passou um sabão no pessoal. Então, isso é uma das coisas que a gente tem que se comprometer.
A gente não pode escutar e ficar calado, porque é nessas pequenas, que na verdade não são pequenas, nessas coisas que acontecem no nosso dia a dia, a gente tem que fazer diferente. A gente não tem que rir de piada machista, homofóbica, machista. A gente não tem que aceitar brincadeiras homofóbicas, machistas. A gente tem que fazer a intervenção na hora, porque senão as coisas não mudam. Ah, foi só uma brincadeira. Não, gente, não é brincadeira, isso é preconceito. E é aí que se constrói crianças que não tinham preconceito nenhum, daqui a pouco estão reproduzindo aquele preconceito que ela viu dentro de casa, lá na escola, fazendo bullying, etc. Então, assim, uma das coisas que eu acho que a gente precisa trazer com a gente é isso, né? Não deixar barato. A gente vai ser chamado de chata, de chato? Vamos ser chamados. Ai, lá vem ela. Vamos, porque é só assim que muda. É só assim. Na minha casa, de domingo, quando eu reúno meu pai, meu irmão e as minhas filhas, netos, tudo mais, se sai alguma coisa assim, uma fala meio atravessada, que eu percebo que é homofóbica, machista, alguma coisa assim, a pessoa que soltou, porque às vezes as pessoas soltam sem querer, sem perceber, expressões que a gente às vezes usa sem perceber. A pessoa para assim, olha para mim, ai, desculpa, hein, deixa eu refazer. Então, em casa, o pessoal já sabe, não se faz isso, e se faz, tem que reverter, não é por aí, ai, desculpa, não fiz uma fala errada, né? Como muitas vezes a gente fala sem perceber, que a linguagem ela é muito poderosa e a gente tem que mudar nossa linguagem para começar a mudar todo o entorno da gente. Essa é isso, é uma vigília constante que a gente tem que fazer. Fábia? Então, ninguém mais? Eu acho que eu já falei, né? Então, como falou aí, qualquer coisa que a gente esteja alerta, né? É que nem ela só capacita que você veio na aula passada, muitos tempos a gente está indo, mas não importa você estar ainda, não é por aí. E aí tentar mudar, né? Tentar fazer o melhor para que a gente não se também, né? E a própria pessoa, vai você também. Então, se deixar eu chamar a atenção dessa questão da depressão. As pessoas chegam, né? Tem que estar fazendo as elogios, melhorar aquilo e achar que está tudo bem direito e deixar. Eu acho que era só um pouco que eu queria deixar mais. Agora, no final, e aí? Um pouco sobre o que Cris, deixa eu ajeitar aqui, né? Um pouco sobre o que Cris falou, sobre essa questão da família, de sempre que está em um churrasco de família, alguma coisa assim, ser aquela pessoa que a família olha e eu falei alguma coisa que eu não deveria. Eu, às vezes, pego muito essa questão na minha própria família, assim, porque, apesar de eu ter terminado um curso agora, um curso recentemente de história, eu sempre tive interesse também em toda essa questão da luta feminina, do ativismo e tudo mais. E aqui eu estou também, junto com vocês, eu sempre falo isso, eu estou aprendendo junto com vocês, aprendendo junto com o Fábio, com o Flávio, com o Cris. E uma das técnicas assim, que eu uso muito quando eu estou com, principalmente meus primos, que a minha família, a maioria é de homens. Então, eu fui criada também em uma família machista, mas eu tive acesso a outras informações, eu consegui
escapar um pouco assim dessa formação e essas piadinhas que as pessoas fazem e tudo mais. Eu sempre pergunto, eu costumava assim, sair de perto, porque eu ficava incomodada, mas agora eu sempre pergunto, eu não entendi. Não tem coisa melhor para quebrar uma pessoa que faz uma piada assim, uma piada. Eu não entendi, você pode explicar, porque não existe graça. A graça está no comportamento repetitivo do machismo estrutural. A graça, entre aspas, gigantes, Então, também é caso vocês queiram usar com a família, com os amigos também, porque são os grupos que não estão num holofote que muitos desses comportamentos é repetitivo. Até porque é muito comum você, quando se sente numa posição de desvantagem, você se retrai. Mas é nesse aí que começa realmente o início da luta. E você, no seu próprio meio, começa a mudar e a se desenvolver. E puxando um pouco sobre o que a colega falou sobre a questão da educação, teve um caso, se não me engano, foi no Mato Grosso. Foi uma escola que a aluna estava com uma blusa normal e uma calça jeans e foi assediada pelo professor. E a escola, o comportamento da escola foi parecido com o da sua filha. Infelizmente, ainda está dentro dessa questão que precisa ser trabalhada dentro das próprias escolas, a falta de preparo para lidar com essas questões. E é aqui também que a gente vai tentar lutar contra elas. E, indo mais, acho que eu vou finalizando minha fala. Eu gostaria de agradecer a vocês que estão presentes pelo compartilhamento de conhecimento, pelos testemunhos que teve aqui, pela dinâmica que, apesar de ter poucas pessoas, foi muito boa. A Fábia, que está aqui comigo mais uma vez, e a dupla dinâmica, e a Cris e a Flávio, por estarem nos acompanhando nessa tarde, e a Ana, por estar aqui representando a Secretaria. Muito obrigada. Ana, você não pode sair daí sem falar com a gente também, não. Ana. Vamos lá. Olá, Flávio, né? Cris. Bem, minha gente, eu gostaria de agradecer a presença de vocês e a sempre, mas muito esclarecedora, né? Fala da ENAEP, e hoje representados por Cristina e Flávio. A expertise deles é incontestável e eles transmitem o conhecimento de uma forma muito didática, utilizando exatamente essa linguagem do cotidiano, trazendo para a nossa realidade. Não adianta a gente ter uma linguagem extremamente acadêmica, né, não se fazer entender. Porque todas essas questões, elas são do nosso cotidiano, realmente. Né? Elas permeiam o nosso cotidiano, é o que nós vivenciamos. Nós podemos, a princípio, e eu acho que é muito interessante até aqui, quando Cris disse, a história do mimimi, né? Não é uma questão do mimimi no sentido de uma colocação, uma regulação infundada, deslegitimada, de maneira nenhuma. Ao contrário, nós vivenciamos isso todos os dias, é porque nós internalizamos como algo natural, né? E não paramos de pensar. Não paramos de pensar. Então, a ideia, de fato, não é subjugar os homens, de maneira nenhuma. A ideia é que nós possamos construir, mãos dadas, uma sociedade melhor para todos. Para todos. É isso, minha gente. Debaixo, sob o sol, há lugar para todos, absolutamente todos. Eu achei tão interessante a colocação do Cristina. Ela disse: eu sou feminista e sou casada há 20 e poucos anos. Eu sou feminista e sou casada há 25 anos. Não é? Tenho 2 filhos, enfim, procuro criar meus filhos dessa maneira, de forma, de fato, igualitária, para que eles sejam homens, né, quando casados, com as suas companheiras, com as suas amigas, com os seus colegas de trabalho,
as primas, enfim, que de fato olhem para a mulher e entendam aquela mulher como o próximo, né? Como alguém igual a eles, igual no sentido de ser uma pessoa, né? Que merece respeito, que também tem direito a ter seu lugar ao sol, mas que acima de tudo merece respeito, né? Então, assim, não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. As pessoas, muitas vezes, constroem um preconceito e discriminam por desconhecimento. Por desconhecimento. Então, claro, logicamente que, como Cristina disse, o processo, né, de, digamos assim, desconstrução e reconstrução de meu esposo, que veio de uma família e de uma criação extremamente machista, se deu, né, se dá, porque é um processo. Às vezes, até nós, mulheres, nos pegamos, muitas vezes, diante, né, de comportamentos que são machistas, reproduzindo comportamentos que são machistas, né? Porque é a estrutura da nossa sociedade. Então, claro que ele foi se refazendo como homem, e eu confesso a vocês que hoje ele é um homem muito mais interessante do que ele era, né, há anos atrás. Em razão exatamente disso, hoje ele consegue, né, enxergar de forma diferente do que ele fazia há anos atrás. Então, vamos refletir, né? E antes de qualquer coisa, a ideia é que a gente procure se informar. E sempre se questione, mas isso aqui, é isso mesmo? Será, né? Que, por exemplo, o feminismo é isso que as pessoas falam, muitas vezes falam, né? Como é que você vai criticar aquilo que você não conhece? Então, eu sempre digo o seguinte: toda mulher que luta por igualdade, por respeito, por dignidade, ela é feminista. Mesmo sem saber, né, o que é, na verdade, não existe nenhum feminismo, existem várias perspectivas do feminismo. Então, fazer como Cristina, eu sou feminista, estou casada, tenho filhos, não afoguei nenhum dos meus meninos na banheira quando eles nasceram. Ao contrário, né, tenho casamento longínquo, e assim, são estereótipos que se criam realmente por desconhecimento, apenas por desconhecimento, né? E que tudo que foi dito por Flávio, por Cristina, que a gente possa levar para casa, possa pensar, possa refletir, e que isso sirva realmente como um impulso transformador no futuro, né? Tanto na nossa vida pessoal, como na nossa vida, sobretudo como servidor, né? Da forma como a gente encara os colegas de trabalho, encara as usuárias, e assim sucessivamente. Então, o meu agradecimento, né, que encerra que esse projeto foi pensado e está sendo executado com muita responsabilidade, mas assim, com muito carinho, com muito amor. Eu acho que não é feito de jeito nenhum a gente dizer, né, e falar de carinho, de amor, de afeto, não é isso? Inclusive, uma das dificuldades que foi posta, né? A mulher tem mais facilidade de externar as emoções e o homem tem mais dificuldade. E às vezes isso não é bom. Não é isso? Isso não é bom. Isso aprisiona. Então, o machismo, ele pode ser tão maléfico para o homem quanto ele é para a mulher. Né? Então, isso fique como uma semente, né? Para que a gente reflita realmente. Nós somos. Então, um abraço para todos, né? Até a próxima. Um abraço, Cristina e Flávio. Até a próxima. Obrigada. Obrigado, Ana. Obrigado a todas. Queria ver se mais alguém quer falar alguma coisa do grupo. Mais alguma coisa? Acho que não. Acho que podemos... Não? Então, eu queria só agradecer a vocês, a participação. A oficina foi muito boa. Um grupo muito bom. Foi muito bom estar com vocês. Obrigado. Mês que vem a gente está aí. Se vocês tenta contar quantas aulas vocês participaram, para ver quantas faltam, porque aí no mês que vem faz as que faltam, para você não ficar sem o certificado. Né? Porque o certificado você tem que participar de 5 temas. Tem que participar
de deficiência, de masculinidade, de gênero, de pessoa com deficiência e de raça, né? Então, são 5 temas. Então, vê se falta alguma para repor, para você poder ganhar o certificado e o PIN, né, Ana? A gente vai, na aula que vem, trazer os PINs para a gente entregar os PINs junto com o certificado, né? Muito obrigada, Flávio. Muito obrigada, Cristina. Obrigado. Obrigado a vocês. Valeu, gente. Valeu. Tchau, pessoal. Sim. Tirar uma foto aqui? Não sai agora, não. Cris e Flávia, a gente vai tirar uma foto e vai botar virada para você.